Então a Bíblia diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Pois há aqui outra versão que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Já conheceram esta palavra, já leram, certamente, e eu aqui quero focar. Isto é o nosso dia a dia, isto deve ser o nosso dia a dia. Andar, viver, fazemos isto todos os dias, não é? Mas como é que devemos de andar? Como é que devemos de viver? E é assim que a Bíblia nos diz que nós devemos de andar, é assim que a Bíblia nos diz que nós devemos de viver. Ao domingo? Não. Todos os dias. Quando as coisas correm bem? Sim. Quando as coisas correm mal? Sim. Quando as coisas correm mais ou menos? Sim. Quando me apetece? Sim. Quando não me apetece? Sim. Então, sempre nós temos que viver assim. E vivemos. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes somos sábios, às vezes. Eu falo por mim. Cada burrice. Mas só falo por mim, não é? Mas lá estamos nós outra vez, muitas vezes a pôr o pé na poça, não é? Isto acontece comigo, não sei se acontece com vocês, mas quase diariamente posso dizer que não vivo assim. Devia de viver, mas não vivo, não é? E eu acho que muitas vezes nós não conseguimos viver sempre assim, porque há alguns obstáculos diários à nossa vida. Eu não quero passar muito tempo nos obstáculos, porque eu quero passar mais tempo a motivar-nos a como é que nós podemos ultrapassar estes obstáculos, mas não quero deixar de os nomear, porque realmente há situações que todos os dias nos frustram e frustram o nosso caminhar e impedem-nos de andar realmente assim como devemos, não é? Então os obstáculos não são nada por aí além, são coisas que estão escritas na Bíblia, dos quais já fomos avisados. Nós já lemos isto na Bíblia, mas nem sempre nos lembramos, não é? Então, o primeiro obstáculo é o nosso próprio coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então, nós enganamo-nos a nós próprios. Os nossos sentimentos enganam-nos. As nossas emoções enganam-nos. As nossas motivações enganam-nos muitas vezes. E este engano que está nos nossos corações, aquilo que nos impede, ou aquilo que nos engana, impede-nos de nós conseguirmos viver assim. Porque muitas vezes aquilo que nós temos uma estrada à nossa frente, não é? Temos a esquerda, temos a direita, e sabemos que o Espírito Santo nos está a dizer para irmos para a esquerda, para sermos sábios, não é? Como diz o versículo em Efésios. E muitas vezes, por causa das nossas emoções, por causa dos nossos sentimentos, por causa daquilo que nos fizeram, por causa do nosso passado, por causa da bagagem que trazemos, por causa de tudo o que está no nosso coração, nós tomamos a decisão menos sábia, não é? E assim não conseguimos cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. Então, nós temos de ter cuidado, nós temos de estar alerta com o nosso coração, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com aquilo que parece, mas eu acho, mas eu ouvi. Temos que deixar disso. Eu não estou a dizer que nós somos desprovidos de emoções. Deus criou-nos com emoções, com sentimentos. Mas nós temos que permitir que o Espírito Santo eduque a nossa mente, eduque as nossas emoções, eduque os nossos sentimentos, para que elas vão de acordo com aquilo que Deus tem para nós fazermos, para a forma de nós andarmos ser uma forma sábia. Então nós temos que ter todos os dias muito cuidado com as nossas emoções. Sempre. As nossas emoções, os nossos sentimentos são o nosso coração, não é? Elas são enganosas. Elas enganam-nos. O nosso coração engana-nos todos os dias. Ele é enganoso. O nosso coração é enganoso. A Bíblia diz isto em Jeremias 17, 9 e 10. Ok? O coração humano é muito enganoso.
Outra coisa que é um desafio para nós e muitas vezes causa um obstáculo é a nossa natureza carnal. Okay? Gálatas 5,17 diz que, pois, a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então nós temos o Espírito Santo em nós, não é? Mas também temos a nossa carne. E o Espírito está a dizer, vai para ali. E a gente diz, eu quero tanto ir para ali, eu quero tanto ir para ali. Mas vamos para ali, ok? Então, a nossa própria natureza, a nossa vontade, a nossa vida, a nossa experiência, aquilo que nós já conquistamos, aquilo que já é aquilo que já vivemos, que sabemos fazer bem, etc. Tudo isso, muitas vezes, não é o Espírito Santo em nós. E só porque nós temos a experiência, só porque nós temos a vivência, só porque nós já ultrapassamos aquela barreira aquela vez, só porque nós já conseguimos ter um resultado positivo aqui ou ali, e não temos que ir buscar essas experiências passadas achando que é o Espírito Santo. Porque não? Porque o Espírito Santo se renova a cada dia e se calhar aquilo que nós estamos a pensar, que vamos agir da mesma maneira que já agimos antes, desta vez pode não ser o Espírito Santo. Pode ser apenas a nossa experiência, a nossa mente carnal, a dar-nos indicações que a gente deve fazer assim. Então nós temos que ouvir o Espírito Santo, porque temos que decidir fazer o que o Espírito Santo nos diz. Porque a Bíblia diz que a nossa carne deseja algo diferente do nosso espírito. Mas isso é porque nós passamos a vida a pecar ou a fazer coisas muito graves? Não, é as coisas pequeninas. Lá está. Uma experiência que já nos ajudou a ultrapassar uma situação que naquela altura foi o Espírito de Deus a dizer, que agora a gente pega na mesma solução, na mesma fórmula, para nos ajudar na mesma situação, e não é o Espírito de Deus. E é isso que nós temos que avaliar. Não é, eu cometi um grande pecado, eu enganei não sei quem, eu roubei, eu fiz, eu aconteci. Não é as pequeninas coisas, não é as grandes coisas, são as pequenas coisas que estragam a vinha, né? São as raposinhas. E o diabo sabe isso e ele é esperto. Ele não nos vai afetar com grandes coisas que nós já ultrapassamos. Nós, em tantos anos de crente, há muitas coisas que nós já ultrapassamos, que não praticamos, que não fazemos, não faz parte de nós, porque o Espírito Santo já nos educou. Mas porquê é que nós precisamos desta palavra hoje? Porque há coisas que nós ainda fazemos que são da nossa carne, que o Espírito quer de uma maneira e a carne quer de outra. E isto é um obstáculo para que nós vivamos, conforme diz Efésios 5, para que nós vivamos de uma forma sábia, para que nós caminhemos com sabedoria, fazendo a vontade de Deus, não é? Então, isto é um outro obstáculo. Então, o primeiro obstáculo, para vocês não adormecerem, qual era o primeiro obstáculo? Nosso coração. Muito bem. Porquê? O nosso coração é enganoso. Muito bem. Segundo obstáculo. Sério? A nossa carne, a nossa natureza carnal, ok? Porque às vezes o que parece bem e o que é humano não é mau necessariamente, mas se não for o Espírito Santo, já está a não ir ao encontro da vontade de Deus para a nossa vida, não é? Então não podemos fazer o que é carnal. Acho que eu tenho que repetir o segundo ponto para vocês. Terceiro obstáculo que nós enfrentamos diariamente, o mundo caído. Em 1 João 5,19 diz que sabemos que somos de Deus e que o mundo todo, isto é bom para os jovens, para as crianças, o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo todo, ok? Pois nós também sabemos que há versículos que dizem que nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo, não é? Mas estamos cá. Se estamos cá, podemos ser afetados por isto, não é? Porque Satanás tem um propósito, não é? Tudo na nossa vida, cada sistema que alguma vez foi estabelecido neste mundo, foi criado, desligado à parte de o Espírito Santo. E desde a queda, há cada vez mais afastamento que nos deve obrigar a gemer e a chorar pela redenção e libertação de todas as coisas. Ok? Então, nós temos uma função nesta terra. Nós temos que gemer, nós temos que chorar para que
o mundo se alinhe com aquilo que o Espírito de Deus quer fazer, não é? Nós sabemos que vivemos num mundo caído, nós sabemos que quem governa é o maligno, não é? Mas nós somos separados, nós estamos à parte. Se estamos à parte, temos que ficar à parte, não é? Não podemos de vez em quando, agora apetece-me saltar um bocadinho aqui para esta pocinha, agora vou ao culto ao domingo e agora já sou santo. Não, nós temos que, a nossa vida exige muitas decisões diárias, não é? Nós temos o geral da nossa vida, somos crentes, temos uma determinada conduta, toda a gente já percebeu e que toda a gente pratica, mas diariamente temos o nosso inimigo também, não é? E temos esta situação do mundo e do que o mundo oferece e dos governos e sistemas do mundo que é caído e é contra nós e é contra a palavra de Deus e é contra o Espírito Santo, ok? E o último obstáculo vai um bocadinho aí de encontro a esse, é que o mundo espiritual da maldade é presente, é real, não é? Nós já lemos muito, já estudámos muito, o pastor até escreveu um livro acerca da armadura de Deus, não é? E nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os poderes, não é? Eu vou ler Efésios 6:12, que diz: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os domínios deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, não é? Nós sabemos que não é aqui, quando eu olho para vocês, eu estou a ver-vos realmente, mas aqui existe o mundo espiritual à nossa volta. Existe o mundo espiritual que está aqui também. Há aqui demónios, ao ouvirem a pregação hoje, não é? Havia demónios no louvor, se calhar não conseguiram ficar, graças a Deus, não é? Porque o louvor não lhes deixou ficar, mas que eles vieram também, porque este mundo espiritual não fica lá fora sempre que a gente vem à igreja, não é? Por isso é que muitas vezes nós temos que orar por libertação, não é? Porque o diabo tem esta função, ele existe, ele é real e ele quer destruir-nos a todos, ele não vai fazer mais nada na vida, e isto é a única tarefa que ele tem: matar, roubar e destruir. A nossa vida, o nosso bem-estar, não é o seu dinheiro, nem a sua conta bancária, nem o seu trabalho. Pode ser, mas não é esse o objetivo principal. O objetivo principal é que você não seja cristão. O objetivo principal é que você não louve a Deus. O objetivo principal é que você vá para o inferno, não é? E nós podemos dizer: mas eu já estou na igreja, eu agora já não vou para o inferno. Pois a Bíblia diz que nós temos que operar a nossa salvação com temor e tremor. Portanto, se a gente não operar, não sabemos, não é? Claro que nós devemos ter a certeza da nossa salvação, mas nós só temos a certeza de alguma coisa quando praticamos, não é? Então temos que praticar para continuar a ter a certeza. E se nós permitimos que o diabo faça aquilo que ele quiser, não temos essa certeza, não é? E podemos ser enganados e podemos mesmo sair da igreja. Muitas pessoas perderam a fé. A Bíblia fala daqueles que nos últimos tempos hão de perder a fé. Deus nos guarde, Deus nos proteja para que não sejamos nós, ok? Deus nos guarde mesmo. Ok, então qual é o primeiro obstáculo? Segundo obstáculo? Já estão melhores, já aprenderam. Muito bem, já consolidámos a matéria. Terceiro, muito caído. E o último? Muito bem, ali o João Canhoto está super atento. Muito bem. Mundo espiritual da maldade, exatamente. Ok, então, estes são os obstáculos. O que é que nós podemos fazer para que estes obstáculos não nos afetem todos os dias? Ok, nós podemos, isto são coisas fáceis que nós podemos fazer todos os dias em nossa casa. Não precisamos de orar a pedir ao pastor: vou aqui ligar ao pastor para o pastor fazer por mim. Não. Nós somos crentes, nós temos que nos posicionar neste mundo. E a nossa posição deve ser uma posição de luta, de vitória, de consciência de quem Deus é nas nossas vidas. E todos os dias nós temos que lutar e temos que fazer o que a Bíblia diz que nós temos que fazer, não é? Então, uma das formas de nós fazermos isso é permanecermos cheios do Espírito Santo. Temos que todos os dias orar para que o Espírito de Deus nos encha, para que o Espírito Santo vá connosco, para que as nossas decisões tomadas sejam tomadas debaixo da unção do Espírito Santo. Isto para nós sermos pessoas sábias, não é?
Então precisamos da ação diária do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos de ser diligentes, precisamos de ler a palavra de Deus todos os dias. Isto parece uma aulinha de escola dominical, mas há alguma razão nós ensinarmos isto às crianças, porque se elas aprenderem quando são pequeninas, quando são grandes já fazem naturalmente. Se ninguém nos ensinou a nós quando nós éramos pequeninos, temos que ensinar na igreja, senão vocês depois esquecem-se. Isto temos que fazer todos os dias, isto tem que ser prática normal, diária. E isto é a mesma coisa do tomar o pequeno almoço, é a mesma coisa do que almoçar e jantar. Temos que ler a Bíblia todos os dias, temos que orar todos os dias, temos que louvar a Deus todos os dias. E orar não é só pedir coisas, atenção, é estar na presença de Deus, é ter intimidade com Deus, é saber, Deus, estás aqui comigo e eu quero saber o que é que tu queres que eu faça hoje. Diz-me, ajuda-me a entender para que eu cumpra o teu propósito, sabendo que o propósito não é só irmos para o trabalho, sairmos do trabalho, irmos para casa fazer o jantar, deitar. Isso não é o propósito das nossas vidas. Isso é o que nos sustenta financeiramente, tem que ser. Mas o propósito de Deus é vocês, nesse sítio onde estão a sustentar a vossa vida, ser luz, ser sal. Então, para isso nós precisamos do Espírito Santo, não é? Então nós temos que ser diligentes. Então, permanecer cheios do Espírito Santo, sermos diligentes e ficar no rebanho. Isto acho que é difícil para alguns, mas estão cá hoje é porque estão no rebanho, graças a Deus. Mas ficar no rebanho é importante. É importante. Vir à igreja é importante. Okay? Fazer parte de uma comunidade não é visitar igrejas. Isso, ninguém é parte de um rebanho quando só visita uma igreja. É estar como membro de uma igreja, como alguém que congrega assiduamente numa igreja. Não é? Pode-se até visitar igrejas de vez em quando e há conferências, etc. E todos nós gostamos de ir, não é? Mas isso não faz de nós ovelhas de rebanho. Faz de nós ovelhas, mas não de rebanho. E nós temos que ser ovelhas de rebanho, porque as ovelhas fora do rebanho correm muito mais perigo. E nós precisamos de estar no rebanho. E o rebanho é importante. Mas também é importante que as ovelhas se conheçam umas às outras, não é? Não podemos aqui estar só no rebanho, preocupados com as indicações que o pastor do rebanho dá, mas também preocupados uns com os outros, não é? Porque vivemos juntos, comungamos juntos, temos que nos preocupar com os outros elementos do nosso rebanho. E isso é uma coisa que nós, enquanto congregação, temos que treinar um bocadinho, ok? E nós também precisamos de viver Efésios 5, 15 a 17 na nossa vida diariamente. Eu vou ler outra vez. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Cuidado. O que é isso? Cuidado. Ora, uma pessoa cuidadosa é uma pessoa que faz as coisas ponderadamente. Não é uma pessoa que faz as coisas... Já está. Claro que a nossa natureza, a nossa personalidade, e essa personalidade foi dada por Deus, não é? E depois com a nossa experiência humana acrescentou alguma coisa à nossa personalidade. Claro que temos aqui pessoas mais ousadas, mais aventureiras, pessoas mais tímidas, pessoas mais envergonhadas, pessoas mais cautelosas. Também temos diferentes gerações e é normal que numa geração as crianças, ou se calhar os jovens adultos, sejam mais decididos e rápidos e tomam decisões, e as pessoas mais velhas, que já passaram por algumas situações na vida, são mais ponderados, calma, não vamos fazer assim. Portanto, em termos daquilo que é a nossa própria natureza, há pessoas diferentes, não é? Mas a Bíblia aqui não distingue que os mais aventureiros podem continuar a ser aventureiros e os mais calmos podem continuar a ser mais calmos. Aqui a Bíblia diz que nós todos temos que fazer as coisas com cuidado. Temos que ter cuidado com a maneira como vivemos. Cuidado com a maneira como vivemos. Até eu posso fazer tudo. Não. Se calhar eu tenho que pensar o que é que eu não devo fazer. Mas apetece-me. Ok, você é que sabe. Mas está a ter cuidado. Se estiver a ter cuidado, e se for Deus que lhe está a dizer para fazer, faça. Pode até ser assim uma loucura, um risco. Mas se estiver a fazer porque Deus mandou, amém, aleluia, faça. Tome esse passo, dê esse passo. Mas está a ter cuidado, porque ponderou, porque sentou a planear, como a Bíblia diz, não é? E tomou o passo certo, no momento certo,
debaixo da direção de Deus. Ok, fez com cuidado, certo? Ok? Então nós devemos de ter cuidado com a maneira como vivemos, que não seja como insensatos, mas como sábios. Ok? Ter cuidado para sermos sábios. E isto é todos os dias da nossa vida. Temos todas as decisões que tomamos, todas as atitudes que temos, tudo aquilo que nós dizemos, tem que ser com cuidado, para sermos sábios, não é? Portanto, às vezes quando falamos demais, que é o meu caso, falo muitas vezes demais, deixo de ser sábio, porque digo parvoíces que não devia dizer. Então, tenho que ter cuidado, eu tenho que ter mais cuidado com aquilo que digo. E se calhar ficar calada muito tempo, contar para aí até 100 ou 1000, e depois talvez abrir a boca, talvez. E mesmo assim, se calhar já passou o tempo e é melhor não dizer mesmo, não é? Mas pronto, isto, cada um, eu sei que eu tenho aqui muitos irmãos calmos e tranquilos, que só tomam decisões acertadas, que são pessoas que vivem com cuidado todos os dias. Não é o meu exemplo, eu não sou assim. Então, ainda bem que vocês me podem ensinar a ser uma pessoa um bocadinho melhor. Graças a Deus que eu vos tenho na minha vida, ok? Então, exatamente, nós temos que aproveitar ao máximo, cada oportunidade, porque os dias são maus, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. E aqui depois há uma outra versão que diz que nós devemos de remir o tempo. E isto é importante para aquilo que eu quero dizer. Remir o tempo. Remir o tempo porque os dias são maus. O que é que quer dizer remir o tempo? Então, remir significa comprar de volta. Comprar de volta, voltar a ter posse de algo. E o que é que isto quer dizer? Isto volta ao Éden. Quando Adão e Eva foram criados por Deus, não é? Eles viviam num tempo fantástico. Eles viviam na plenitude da alegria, na plenitude da comunhão com Deus, na plenitude de tudo que era bom, da presença do Espírito Santo, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, os três num só, juntamente com eles, não é? E era tudo maravilhoso. E depois houve o pecado, houve a queda, o homem caiu e a partir daí nunca mais conseguimos recuperar esse tempo, o tempo do Éden. E quando diz que nós queremos comprar de volta o tempo, é isto, é lutar para que voltemos a viver esse tempo nas nossas vidas, cada dia individualmente. Não é esse tempo quando um dia houver um grande avivamento, é na nossa vida todos os dias, viver esse tempo, viver o tempo do Éden, todos os dias da nossa vida, ok? E como é que nós podemos fazer isto? Isto não é fácil, ok? Então, nós temos que ser sábios e compreender a vontade de Deus. Como é que nós vamos fazer isto, ok? Então, nós para comprarmos de volta o tempo que foi perdido no Éden, isto pode não ter sido culpa nossa, não é? Isto, a humanidade em geral é culpada desta situação, não é? Podíamos nós não ter feito nada, nós particularmente, mas o que é facto é que esse ambiente de Éden já não existe, ou nem sempre existe, mas nós temos que lutar para que esse tempo, nós temos que lutar para o remir, para o comprar de volta, para o voltar a ter, para que ele seja nosso outra vez, não é? E como é que nós fazemos isso? Eu acho que isso acontece quando nós crescemos no conhecimento de Deus, e conhecimento aqui não é a palavra de Deus, não é? Porque nós temos muito conhecimento de Deus, eu já vos disse isto, eu não vos estou a ensinar nada, todos os versículos que eu já citei, vocês já os leram, não é conhecimento nesse sentido, é consciência, eu não sei dizer esta palavra em português, mas é consciencialização, não, consciencialização é, ok, estarmos mesmo conscientes de Deus, da palavra, da presença de Deus, não é? Imaginem, às vezes nós podemos estar, às vezes eu estou sozinha em casa, imaginem, né? Eu estou sozinha em casa, eu estou lá nas minhas coisinhas, eu sei que eu estou sozinha, né? Se o que entrar e eu não ouvir
a porta, se eu não ouvir a chave, se ele entrar devagarinho, eu não vou saber que ele chegou lá, não é? Se ele sentar, imagine, eu estou na sala, virada para a porta, e ele chega e senta-se. Se ele não me cumprimentar, se ele não fizer barulho, eu não sei que ele está lá. Se eu não sei se ele está lá, como é que eu posso falar com ele? Como é que eu posso interagir com ele? Não é? Não posso, porque eu parto do princípio que eu continuo sozinha. Não é? Então eu continuo a fazer as minhas coisas e lá estou eu e bababá, sozinha, eu com as minhas cenas, lá estou eu, não sei o quê, e o que é ali? Mas eu não sei, então eu não sei, não é? Quando eu me vir, de repente eu vejo, olá, então, como é que foi o teu dia, não sei o quê. Eu só posso interagir com ele se ele estiver presente, não é? Se eu souber, se eu reconhecer a presença dele ali, não é? Se eu não reconhecer, porque eu não ouvi, porque ele chegou, não fez barulho, eu não sei, que ele se apresentou ali naquele lugar, eu não posso interagir com ele. E é a mesma coisa com Deus. Nós para conhecermos Deus, temos que ter consciência da presença dele. Temos que saber que ele está ali. Irmã, mas é claro que eu sei, então eu sou crente há 32 anos, então eu não sei que Deus está ali. Sim, eu sei que genericamente sabe, mas sabe a cada momento do seu dia. Sabe, quando está no seu carro, Jesus está ali ao seu lado. O meu Jesus não leva assim de segurança, não sei porquê. Mas pronto, mas sabe que Jesus está ali ao seu lado, sabe que Ele está presente realmente, que Ele está ali, que Ele não é algo lá longe que não se vê. Será que você sabe? E é esta consciência que nós temos que ter de Deus. Então eu acho que para nós sermos cristãos maduros, que entendem a palavra de Deus, que conseguem sair de um retiro e viver uma vida como Deus quer, que conseguem pegar em Efésios 5, 15 a 17 e viver isso no seu dia a dia, temos que perceber aqueles obstáculos lá atrás, temos que saber que ferramentas é que nós temos e temos que viver na consciência de quem Deus é, não é? Temos que saber quem Deus é, a consciência de quem Deus é, ok? As únicas pessoas que realmente tiveram esta consciência real, mesmo, física, foi Adão e Eva. Para eles foi fácil. A partir da queda, nunca mais nós conseguimos ter esta percepção tão nitidamente como eles tiveram. Não é? Por isso é que nós temos que procurar o Éden de volta, ter o Éden de volta. Ok? Então esta é a realidade que nós buscamos. O Salmo 14:2 é porque nós devemos ter consciência de Deus, mas muitas vezes nós também não percebemos a consciência que Deus tem de nós. E o Salmo 14:2 é muito bonito, é muito bonito. Há aqui um versículo que diz assim: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Não é? E isto para mim é um clamor. Deus está a clamar, Deus está a dizer: olhem para mim, eu estou aqui, busquem-me, eu quero estar convosco, eu quero estar com vocês. E muitas vezes nós estamos à espera de saber o que é que Deus vai fazer por mim, o que é que Deus me vai resolver na minha vida. Eu preciso de cura e Deus ainda não me curou. Eu preciso de um trabalho e Deus ainda não me deu. Eu preciso que o meu filho seja obediente e ele ainda não é. Eu preciso disto, eu preciso daquilo e nós achamos que Deus é o Pai Natal ou o supermercado onde a gente vai buscar o que quer, não é? E quantas vezes é que a gente percebe que Deus quer estar connosco? Ele quer que a gente o busque, Ele quer que a gente diga: Deus, eu estou aqui, eu quero estar contigo, eu não te vejo, mas eu quero conhecer o teu coração. O que é que tu me queres dizer hoje? Não é? E muitas vezes nós não vivemos com este sentimento, mas Deus é um Deus que procura estar com o seu povo. Desde Adão e Eva, né? Desde que houve a queda, desde que houve o pecado, tudo o que Deus fez foi para voltar. E hoje é dia de ceia e nós vamos ver que o sacrifício de Cristo foi mais uma forma que Deus teve para nos juntar de novo a eles, não é? E isto é uma coisa muito importante que nós muitas vezes ignoramos, não é? Ele procura-nos, Ele quer nos encontrar, Ele quer estar connosco, Ele tem desejo de encontrar alguém que o queira também. Será que é um de vocês? Eu espero que sejamos todos nós.
Eu espero que todos nós queiramos encontrar este Deus, não é? Um salmo que também nós muitas vezes citamos é o Salmo 139, não é? Que é um salmo lindo, 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 lindo. Realmente os salmos são mesmo dados por Deus em termos de criatividade. Eu acho que há poucas coisas tão lindas como algumas coisas que estão escritas na Bíblia. E o Salmo 139 é aquele salmo que diz que eu posso ir para uma montanha, eu posso fugir para o fundo do mar, eu posso tentar afastar-me de ti, não é? Mas em todo o sítio tu estás lá comigo, não é? Tu me encontras sempre. Isto o salmista a dizer a Deus que por muito que ele se esforce para fugir de Deus, é impossível, porque Deus está lá. Deus nos fez, Ele pensou em nós, ainda nós não estávamos formados, Ele sabia o que é que Ele queria colocar em cada um de nós, e quando nós nascemos, Ele continuou a fazer-se presente na nossa vida. Muitas vezes nós é que não ligamos à presença deles, muitas vezes nós é que nos afastamos e queremos viver a nossa vida independente de Deus, mas Deus fez-nos com um propósito, e um desses propósitos é nós buscarmos, estarmos com Ele, querermos conhecê-lo melhor, queremos ter a vontade de o querer tanto quanto Ele nos quer a nós, não é? Então, nesta manhã, lá está, eu vou dizer outra vez que eu não estou a ensinar nada, mas eu estou a sentir mesmo, e se eu não pregar o resto não faz mal, mas eu estou a sentir que alguém neste momento tem que dar uma resposta a Deus acerca disso. Alguém que sente, que sabe que Deus o quer, que sabe que Deus o busca, mas tem realmente estado no fundo do mar à espera que Deus não o encontre lá. Mas Deus vai encontrar, portanto, mais vale arrepender-se logo de uma vez, porque mesmo lá no fundo do mar, no alto do monte, no fundo do mar, Deus vai encontrar. Portanto, você sabe que é para si, eu não sei, você sabe que é para si. Hoje dê uma resposta a Deus. Hoje deixe de estar no fundo do mar. Abra o seu coração, arrependa-se das dúvidas que tem tido acerca de Deus, arrependa-se de misturar o que os homens fazem com aquilo que Deus faz, e o seu coração está magoado porque pensa que Deus é igual aos homens, e Deus não é. Deus é Deus. Deus é Deus, não é Deus. Não foi Deus que trouxe essa mágoa, não foi Deus que fez mal a si, foram os homens. Mas perdoe e esqueça e deixe de estar no fundo do mar. Deixe de estar no fundo do mar. Deixe Deus falar ao seu coração hoje. Não fique mais no fundo do mar, porque Deus vai encontrá-lo mesmo assim. Aliás, Deus já encontrou. Você quer continuar lá preso às algas, mas não fique preso às algas. Deixe soltas as pernas, soltas. Estou mesmo a ver uma pessoa com as pernas presas com as algas e a pessoa não consegue subir porque as algas estão lá a prendê-lo. Então, dê um pontapé nessas algas e deixe Deus voltar a ser Deus na sua vida. Ok, então, como é que nós conseguimos estarmos mais conscientes diariamente de Deus na nossa vida? Primeiro, nós temos que olhar para cima. Olhar para cima implica que nós não estamos a olhar para o nosso umbigo, não é? Nós estamos a olhar para as circunstâncias, estamos a tirar os olhos daquilo que nós queremos e estamos a focarmos em Deus, que está lá em cima, não é? Há um salmo que começa e leva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro, não é? Ele vem, Deus Todo-Poderoso. Não sei o número do salmo, alguém mais erudente? 121. Ok, esta irmã, estudante de Bíblia, sim senhora, irmã de estudo bíblico, muito bem. Então o Salmo 121 é um salmo muito bonito e realmente quando nós estamos a olhar para cima, nós não estamos a ver o que está cá em baixo, não é? Nós estamos a ver as circunstâncias, não estamos a ver o que nós queremos, a nossa vontade, os nossos desejos, estamos apenas a ver Deus. E Deus trata do resto, e é assim que nós temos que viver a nossa vida. Ok? Nós também temos que aprender a abrandar um bocadinho. Quando nós estamos a olhar para cima, não podemos andar tão depressa, não é? Quando estamos a olhar em frente, ou quando estamos a olhar
para baixo, não é? Temos que andar um bocadinho mais devagarinho, porque não sabemos se vamos ter ali algum obstáculo que nos faça cair, não é? Então o facto de nós olharmos para cima também nos obriga a ir mais lento, a abrandar. E muitas vezes neste mundo de correria, que é tudo ontem, já foi, já era, não é? Neste mundo de correria nós também temos que aprender a abrandar. Nós temos que aprender a dizer: Deus, eu parei, eu quero te ouvir, fala comigo, eu quero fazer a tua vontade. Eu estou a olhar para cima porque eu estou a olhar para ti, porque eu quero que tu me digas o que é que eu devo fazer, ok? Então, uma forma de termos mais consciência de Deus é olharmos para cima. Outra coisa que nós podemos fazer é olhar para dentro. Nós temos o Espírito Santo em nós, a Bíblia diz, não é? E temos que nos sintonizar com o Espírito Santo. Okay? O Espírito Santo está lá e nós temos que aprender a ouvir o Espírito Santo. Não é a nossa vontade, não é os nossos desejos, não é, eu ouvi o Espírito Santo, deu-me exatamente a resposta que eu queria. Não, pode não ser. Pode ser a sua vontade. Não pode ir pela sua vontade, porque a sua vontade é o seu coração e o seu coração é enganoso. Não pode ir pela sua vontade. Tem mesmo que ouvir o Espírito Santo, não é? A Bíblia diz que Deus em nós, esperança da glória. Portanto, Deus está em nós. Portanto, nós temos que olhar para dentro. Temos que olhar para Deus que está em nós. Temos que olhar para o Espírito Santo que está em nós para podermos fazer... ter uma consciência maior de Deus em nós, não é? E à medida que nós nos tornamos mais conscientes de Deus e o conhecemos melhor, teremos mais comunhão com Ele. E é para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para termos comunhão com Deus, não é? Ok, então, outra coisa que nós devemos de fazer é crescer no discernimento da sua palavra. Okay? Muitas vezes nós achamos que temos as respostas certas para as situações da nossa vida e muitas vezes falhamos. A nossa mente humana serve, de facto, Deus nos deu inteligência para nós lidarmos com as situações da vida, para nós pensarmos de uma forma lógica, para nós alinhavarmos processos, gerirmos coisas, etc., com a nossa inteligência. E a Bíblia diz também que nós temos que o amar com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento. Portanto, a nossa mente é válida e é importante e temos que saber que ela é para se usar, temos que a usar, não é? E isso é importante, mas também nós crescemos em discernimento quando nós percebemos que o nosso entendimento só é incompleto, não é? Então, em 1 Coríntios 2,11 diz: porque qual dos humanos sabe... Não, desculpem. Porque qual dos humanos sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ok? Então, nós precisamos do Espírito de Deus, acima do nosso próprio entendimento, para nós conhecermos as coisas de Deus. E nós, para termos um discernimento maior da palavra de Deus, precisamos do Espírito de Deus. E é isto que nós temos que fazer. Nós temos que focar a nossa vida. Lá atrás, naquelas 3 ferramentas, uma delas era a diligência. Todos os dias temos que ler a palavra de Deus, todos os dias temos que orar, todos os dias temos que louvar a Deus, todos os dias temos que diligentemente nos aplicarmos a conhecermos a mente de Deus acima da nossa própria mente, acima da nossa própria capacidade, acima da nossa própria inteligência. Ok? E depois também há um versículo em Isaías 55:9 que diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ok? Então é isto, nós temos a nossa inteligência, temos a nossa capacidade, mas nós temos que nos focar naquilo que Deus tem mais do que nós, não é? E isto é uma tarefa diária. E eu estou aqui mesmo a bater com esta ideia do diário, de todos os dias, de sentarmos um bocadinho, de pararmos, de pormos isto em prática. Porquê? Porque a vida corre e o diabo aproveita-se disso. O diabo aproveita-se da nossa semana rápida, que eu não sei, mas vocês não têm esta sensação que têm um culto ao domingo e quando voltam a abrir os olhos já é domingo outra vez? Não têm esta sensação? E o que é que se passou nesses 7 dias? Aplicámos isto tudo? Muitas vezes não. E é isto não é uma alerta
só para vocês, isto é para todos nós. Todos conhecemos estes versículos, eu não li nada novo, eu não disse nada novo, mas eu quero nos alertar, eu quero nos incentivar a percebermos melhor como é que nós podemos viver esta vida vitoriosa, como é que nós podemos remir o tempo, como é que nós podemos ter o Éden agora, como é que nós podemos fazer, mas não é para, eu sinto-me tão bem, porque eu estou com Jesus, isto é para alguma coisa, isto é para nós sermos importantes no mundo que nos rodeia. Importantes o quê? Importantes pessoas importantes que ganham muito dinheiro? Não. Importantes na salvação das pessoas que estão à nossa volta. Importantes se nós formos crentes maduros, se nós formos cristãos crescidos, se nós formos pessoas que pomos isto em prática todos os dias da nossa vida, não só no retiro, não só quando é fácil ser cristão, mas todos os dias da nossa vida, não é? Nós vamos ter mais armas para mais, não vou dizer armas, é um bocado bélico, mas é uma luta que nós travamos todos os dias, mas mais ferramentas, mais capacidade, mais utensílios para nos ajudar a trazer aquelas pessoas que todos nós conhecemos, que precisam de Jesus e ainda não estão cá.